Como a fé nos poderes de seu subconsciente pode torná-lo sadio. Uma jovem que foi assistir a uma de minhas palestras sobre o poder de cura da mente subconsciente tinha problemas de visão. Meu filho, pega uma caneta pro papai lá, por favor. Pega lá. O oftalmologista lhe dissera que ele precisava submeter-se a uma operação delicada, arriscada. Após conhecer a base científica da prece, o jovem disse a si mesmo: meu subconsciente criou meus olhos e pode curá-los. Todas as noites, ao ir dormir, entrava em um estado passivo, meditativo, semelhante ao de sono. Controlava a atenção e focalizava-o no médico. Imaginava-o à sua frente e ouvia ou imaginava claramente o médico lhe dizendo: um milagre aconteceu. Ouvia-o repetir a mesma frase repetidamente todas as noites durante 5 minutos antes de adormecer. 3 semanas depois foi a outra consulta com o mesmo médico, que lhe examinara a vista. O médico examinou-o e exclamou: isso é um milagre. O que foi que aconteceu? O paciente produziu uma impressão em seu subconsciente usando o oftalmologista como instrumento ou meio para transmitir a ideia e convencê-lo. Por meio de repetição, fé e esperança de bons resultados, ele impregnou a mente subconsciente. Aqui, pessoal, está a explicação de todo o embasamento teórico do poder do subconsciente. Repetição, fé e esperança. Batei e abre-se-vos-á, buscai e achareis. Quem procura acha. Até agora nada pedistes, pedi e recebereis. O poder do subconsciente construíra o olho. Tinha em si o molde ou planta perfeito da estrutura normal, sadia do olho. Uma vez nele gravada a ideia de restaurar a saúde do olho, o subconsciente imediatamente começou a agir para que isso acontecesse. Esse é outro exemplo de como a fé no poder de cura do subconsciente pode nos tornar perfeitos. A imaginação disciplinada produz milagres. Uma maneira maravilhosa de obter resposta do subconsciente é pela imaginação disciplinada ou científica. Conforme ressaltamos, o subconsciente é o arquiteto e o construtor do corpo, e lhe controla todas as funções vitais. Diz a Bíblia: e tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. Crer é aceitar algo como verdadeiro, viver no estado de crença. Mantendo esse estado de espírito, você desfrutará a alegria da prece atendida. Os 3 passos para o sucesso na oração. A oração bem-sucedida requer 3 passos básicos. 1. Reconheça o problema. 2. Transfira o problema para a mente subconsciente, a única que reconhece a solução mais eficaz ou a maneira de resolvê-lo. Relaxe com a convicção profunda de que já obteve o que pediu. Dúvidas e excitação nada mais fazem do que enfraquecer a prece. Jamais diga a si mesmo: como eu gostaria de ser curado, ou tomara que isso funcione. O sentimento sobre o que vai ser feito é o que dá o tom. A harmonia é sua. Convença-se de que terá saúde. Você se torna eficiente ao transformar-se em veículo do poder curador infinito da mente subconsciente. Com convicção total, transfira a ideia de saúde ao subconsciente. Em seguida, relaxe. Entregue-se ao poder que ele possui.
e diga ao estado ou circunstância em que se encontra: isso também passará. Por meio do relaxamento e da convicção, você impregna a mente subconsciente. Com isso, a energia cinética que existe por trás da ideia assume o comando e a manifesta como realidade concreta. Você pode conseguir o oposto daquilo porque reza. As palestras de Emile Coué, célebre psicólogo francês, granjearam-lhe um sem número de admiradores nos Estados Unidos. Em um de seus ensaios mais importantes, ele disse o seguinte: quando desejos e imaginação estão em conflito, a imaginação invariavelmente vence. Ele dava a esse fato o nome de lei do esforço contraproducente. Vamos supor que lhe pedissem que passasse por cima de uma estreita prancha no nível do chão. Você faria isso com a maior facilidade, sem a menor dúvida. Agora, suponhamos que a mesma prancha se encontra a 7 metros de altura, entre duas paredes. Você poderia fazer o mesmo? Poderia mesmo? Provavelmente não. O desejo de cruzar a prancha entraria em conflito com a imaginação. Você se imaginaria caindo e se esborrachando no chão. Você poderia querer muito atravessar a prancha, mas o medo de cair o impediria de fazer isso. Quanto mais esforço para dominar ou reprimir a imaginação, maior força você daria à ideia dominante de queda. O pensamento, vou usar minha força de vontade para vencer o fracasso, reforça o pensamento de fracasso. O esforço mental frequentemente leva à derrota autoimposta, criando o oposto do desejado. Focalizar-se na necessidade de usar força de vontade implica enfatizar a condição de impotência. É como você resolver que vai fazer tudo o que puder para não pensar no hipopótamo verde. A decisão torna dominante na mente a ideia do hipopótamo verde e o subconsciente responde mais à ideia dominante. O subconsciente aceita a mais forte de duas proposições contraditórias. Você, quem sabe, descobre que pensa o seguinte: eu quero cura, por que não posso consegui-la? Eu me esforço tanto, por que não consigo resultados? Tenho que me obrigar a rezar com mais determinação. Preciso usar toda a força de vontade que tenho. Você precisa compreender onde está o erro. Você está se esforçando demais. Jamais tente obrigar o subconsciente a aceitar uma ideia usando de força de vontade. Essa tentativa estão condenadas ao fracasso. Na maioria das vezes, você termina obtendo o oposto daquilo pelo que rezou. A ausência de esforço é o melhor caminho. Já lhe aconteceu alguma vez como as seguintes: você vai submeter-se a algum tipo de exame. Investiu muito tempo estudando e recapitulando a matéria. Acha que assimilou bem, mas quando olha para a folha em branco da prova, descobre que sua mente ficou ainda mais branca. Tudo o que você sabia sobre o assunto sumiu. Não consegue recordar nenhum único pensamento relevante. Trinca os dentes e convoca toda a sua força de vontade. Porém, quanto mais se esforça, mais parece que o conhecimento se afasta. Frustrado, você deixa a sala. Diminui a pressão mental. De repente, as respostas que andou procurando com tanta desespero minutos antes fluem provocadoras em sua mente. Você disse a si mesmo que sabia a matéria e era um fato, mas não quando precisou dela. O erro que cometeu foi tentar forçar-se a lembrar. De acordo com a lei do esforço contraproducente, essa atitude levou não ao sucesso, mas ao fracasso. O que conseguiu foi o oposto daquilo porque pediu ou orou.